Então, sexto ano, continuando a segunda aula da semana, a gente está tratando da formação e distribuição da vegetação pelo mundo, na página 4 ali do livro didático. Então, como eu disse, o principal fator, o fator definitivo, né, que vai influenciar na formação das vegetações, por que em tal lugar tem uma floresta equatorial, por que tal região é um deserto, por que tal região, né, uma floresta temperada, é a latitude, a distância do Equador, né? A gente sabe, a gente já estudou, quanto mais próximo do Equador, mais quente, mais radiação solar a região do planeta recebe. Né? Mas existem, claro, que outros fatores, né? O tipo climático, a altitude da região, enfim. Então, fatores que interferem na formação e distribuição da vegetação pelo globo atuam de diversas maneiras. Né? Como vimos, a energia solar atinge a superfície do planeta de forma desigual, né? Quanto mais próximo dos polos, mais frio. Aqui a gente tem até um exemplo bem legal de uma vegetação de Madagascar. Madagascar é incrível porque é uma ilha que tem 4, 5 tipos de biomas diferentes. Né? Um deles é uma savana que tem presente essa árvore aqui que parece que ela está ao contrário, né? Parece que ela está com as raízes para cima, que é o baobá. A interação de todos esses elementos, né, vão formar aquele tipo de bioma daquela região. E aí a gente tem um estudo que a gente vai fazer de baixo para cima. Né? Por quê? A distribuição dos minerais, rochas, solo, relevo, variam de um lugar para o outro. A disponibilidade de água, os animais, os vegetais. E aí vão formar todos esses elementos orgânicos e inorgânicos, seres vivos, minerais, vegetais, enfim, tudo vão formar, né, vão ser elementos para a formação da paisagem vegetal, torna bastante diversificada. Quando falamos em diversidade de vegetação, frequentemente sugerimos o termo ecossistema e bioma. Então agora a gente vai entender a diferença de todos esses termos. O que é o ecossistema, o que é o bioma e o que é a biosfera. A biosfera a gente tem estudado ao longo do ano inteiro, né? Estudamos separado, litosfera, atmosfera, hidrosfera. Tudo isso vai compor a biosfera junto dos seres vivos, né? Mas vamos começar lá de baixo. Vamos começar com o ecossistema. O ecossistema, né, é uma porção do espaço onde eu tenho um conjunto, né, de seres vivos interagindo entre si. Conjuntos de elementos orgânicos e inorgânicos interagindo entre si. Então, as árvores, o solo, as rochas, né, a presença de água, toda a teia alimentar, a relação entre os seres vivos, isso é um ecossistema. Quando eu tenho muitos ecossistemas com características vegetais parecidas, eu tenho o quê? O bioma. Então, vários ecossistemas parecidos formam um bioma. Como assim? O bioma amazônico, a floresta amazônica. São vários ecossistemas compostos pelo quê? Por floresta densa, úmida, muitos rios. É tudo parecido. Né? É claro, um ecossistema desértico, um ecossistema de neve, não vão fazer parte do mesmo bioma. Um bioma é composto por ecossistemas com características próximas. Né? Então, e todos os biomas do planeta formam a biosfera. E é o que a gente vai estudar agora, os diferentes tipos de bioma que vão compor a biosfera. Né? Enquanto a biosfera abrange o conjunto da zona habitável do planeta, os ecossistemas são ambientes mais específicos. Um conjunto de ecossistemas florestais, lacustres, né? Fluviais, entre outros, formam o bioma amazônico. Então eu tenho o ecossistema da Mata de Igapó, eu tenho o ecossistema da floresta de terra firme. Esses ecossistemas próximos ali formam a dinâmica do bioma amazônico. Que outros biomas a gente tem no Brasil? O Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, né, a Mata de Araucárias. São biomas que possuem, né, que são compostos por ecossistemas próximos, parecidos. Então, recapitulando. O ecossistema forma o bioma. O conjunto de todos os biomas do planeta compõe a biosfera terrestre. E aqui a gente tem os fatores naturais que vão compor a formação da vegetação. A gente vai ter o quê? As zonas térmicas do planeta,
Então aqui, ó, né, árvore do Sumaúma, né, o tamanho da árvore, olha o tamanho da pessoa aqui, a árvore. Então, próximo, né, a latitudes equatoriais, a gente vai ter presente florestas densas, úmidas, quentes, né? De forma geral, as regiões intertropicais são as mais quentes, diferenciadas pela chuva, né? Então tem regiões que chovem menos, mas de um modo geral, a região intertropical é mais quente. Aí a gente tem a zona temperada do planeta, que possui climas mais amenos, a temperatura varia melhor, então tem florestas temperadas, florestas de coníferas, né? As zonas temperadas apresentam maiores diferenças anuais de insolação, né? As variações de temperatura são maiores. Nessas condições, as vegetações acabam adquirindo características, né, condizentes com a variação do clima, né? São aquelas florestas que mudam a cor das folhas ao longo do ano, que durante o inverno as folhas caem, enfim. E nas zonas polares o frio é intenso, então são basicamente grandes desertos gelados, e na borda das zonas polares, principalmente no Polo Norte, a gente tem a presença da tundra, né? E daquele solo permanentemente congelado, né? Então, em inglês é permafrost, né? Está congelado permanentemente. Né? Nas regiões polares é comum a ocorrência do solo chamado permafrost. Trata-se de um solo que fica congelado permanentemente, né? Com profundidade de até 1000 metros, acima dessa camada congelada, com espessuras entre 20 e 150 centímetros. O solo descongela sazonalmente, estima-se que ocorra mais de 23 milhões de hectares de quilômetros quadrados no hemisfério norte, de quilômetros quadrados. E aqui a gente tem aquela relação que eu expliquei para vocês. Essa relação é muito interessante, né? Aqui é a diferença horizontal, aqui é a diferença vertical. Aqui é variando a latitude, aqui é a altitude. Então, para a gente percorrer essa diferença, são milhares de quilômetros. Porque aqui está na linha do Equador, aqui está no polo, ou Polo Norte ou Polo Sul. Para você ir da linha do Equador até um dos dois polos, você vai percorrer aí 30 mil quilômetros, é muito longe, né? Milhares de quilômetros. Então, ao longo de milhares de quilômetros vai mudando a tendência da vegetação, né? Próximo ao Equador, florestas equatoriais, tropicais. Depois, já no início da zona temperada, florestas temperadas, que perdem ali, né, as folhas no inverno. Na fronteira entre a zona temperada e a zona polar, florestas de coníferas, de pinheiros. Aí vai ficando cada vez mais frio, tundra. E lá no Polo Norte, né, gelo eterno, deserto gelado. Mas veja, essa variação de latitude ela levou milhares de quilômetros para ocorrer. Quando a gente vai na altitude, tem essa mesma diferença de vegetação, só que ela ocorre em poucos quilômetros, né? Às vezes, em variação de 5, 6 quilômetros subindo uma montanha, vai variar a vegetação que a gente ia precisar percorrer quilômetros horizontalmente. Então tem essa dinâmica, né? Quanto mais alto, também vai mudando a vegetação, né? Quanto mais frio, né? Assim como quanto mais próximo dos polos, também. Aí a gente tem o texto aqui do Zoom, vamos ler juntos. Então, árvores escalam montanhas para fugir do calor, é claro. Né? A gente viu ali o esquema anterior. No topo da montanha que eu vou ter as florestas de conífera, aqui ó. Elas estão mais altas. Se o aquecimento global desequilibra o planeta, fica cada vez mais quente, essas árvores de coníferas não vão ter que ficar cada vez mais alto. Não é que a árvore necessariamente está escalando a montanha, né? Mas aqui vão morrendo as que estão mais embaixo porque está muito calor e vai cada vez mais nascendo árvores mais no alto. Então elas escalam, óbvio que entre aspas, né? Mesmo quem nunca esteve nos Alpes sabe como é o verão na região, né? Cartões postais mostram vacas pastando ao lado de riachos em valas verdejantes. Ao fundo observamos montanhas com florestas nas encostas e neve nos picos, né? Bem o desenho está aqui atrás. Se você caminhar no fundo de um desses vales em direção ao topo da montanha, vai observar que a vegetação se altera à medida que você sobe. O pasto é substituído pela floresta e esta vai se tornando cada vez mais rala até que desapareçam as árvores. Após certa altura, deixa de existir qualquer vegetação. A mudança é conhecida dos ecologistas, né? Como o clima se altera à medida que subimos, diferentes espécies vegetais ocupam cada nível da montanha.
Espécies adaptadas ao frio ficam próximas ao pico. Espécies adaptadas a temperaturas mais altas ficam próximas ao vale. A mesma distribuição ocorre horizontalmente, só que é claro, horizontalmente ela leva milhares de quilômetros para acontecer, né? Do Equador até os polos. Quando viajamos de uma região tropical em direção aos polos. Perto dos trópicos predominam as espécies adaptadas ao calor. À medida que nos aproximamos dos círculos polares, encontramos na mesma altitude espécies nas montanhas que ocupam a região próxima aos picos nevados. O paralelo é tão claro que nos cursos da ecologia aprendemos que um deslocamento vertical de algumas centenas de metros equivale a um deslocamento horizontal de alguns milhares de quilômetros, o que a gente viu no esquema anterior. Nas montanhas europeias, esse fenômeno tem sido estudado há mais de 100 anos. Cada espécie de árvore tem a sua altitude preferencial. Para medi-la, os cientistas sobem a montanha e medem a densidade, o número de árvores por metro quadrado, de uma espécie de árvore a cada altitude. A densidade, que inicialmente é baixa, aumenta, chega ao máximo e finalmente diminui, quando chega lá no extremo frio, né? Ele já é tundra ou o topo da montanha, que é um deserto gelado. A altitude preferencial é a altitude onde a densidade das árvores é máxima. Quando os grupos foram comparados, eles observaram que a altitude preferencial da maioria das espécies se deslocou para altitudes maiores ao longo do século. Todas as árvores subiram a montanha. Na média, subiram 30 metros por década durante o século XX, à medida que a temperatura da Europa aumentou. As árvores na faixa mais baixa não conseguiram sobreviver mais, em compensação, as sementes que germinavam em alturas maiores, inóspitas, agora encontram um ambiente próspero. Então, mais uma comprovação agora dentro do estudo da ecologia, mais uma comprovação da alteração climática que está ocorrendo no planeta, né? E do aquecimento global. E para fechar, vamos fazer uma organização suas ideias, então. Então aqui a gente tem os quatro principais fatores que vão influenciar na vegetação. O clima é o principal, o relevo é importante, hidrografia e solo, né? O relevo é importante, que a gente viu. Por mais que você esteja numa região quente do planeta, se estiver muito alto, vai ser a vegetação de regiões mais frias, né? Hidrografia também, né? A disponibilidade de água ou não. E o solo também. Às vezes a gente está na mesma latitude, no mesmo clima, no mesmo relevo, com a mesma quantidade de hidrografia, de água, só que pelo solo ser diferente, eu vou ter formações vegetais diferentes. Um exemplo, regiões de clima temperado. No mesmo relevo, com a mesma disponibilidade de água, no clima temperado. Quando o solo é profundo, né, um solo maduro, rico em nutrientes, vai se formar uma floresta temperada. Quando o solo é raso, pobre em nutrientes, vai se formar um campo, uma pradaria. Então, esses são os quatro fatores principais que vão influenciar na formação da vegetação de uma região. Quem precisar pegar a resposta, é só pausar o vídeo pelo gabarito. Explique por meio de um exemplo como um ou mais fatores naturais podem influenciar na presença de um tipo de formação vegetal. Acabei de explicar. Os fatores naturais ajudam a desenvolver vários tipos de vegetação, seja de forma conjunta, seja de forma isolada. No entanto, a influência da atividade humana sobre vegetações é geralmente diferente. Com base no que você estudou esse ano, comente a diferença entre a ação dos fatores naturais e a ação humana. Então essa é pessoal, cada um vai fazer a sua. Mas a gente sabe, né, de um modo geral, a natureza leva milhares de anos para transformar uma paisagem, enquanto a ação humana pode mudar em pouco tempo, né, em alguns anos ou alguns meses até. Beleza, galera? Então a gente fechou hoje na página 7. Semana que vem a gente continua no quarto trimestre, ok? Até a próxima!